TL431, regulador shunt. Bom, esse componente é sem dúvida um dos mais encontrados aí em fonte chaveada. Praticamente toda fonte a gente encontra esse componente. Trata-se de um circuito integrado que é conhecido como gerador de referência ou regulador de referência, mas o nome dele correto seria um regulador shunt. Também pode ser conhecido como Zener programável, tem vários nomes que a gente pode encontrar ele. Esse componente então internamente seria, como a gente pode ver aqui no diagrama em blocos interno, né? É como se fosse um diodo, um transistor com o coletor e o emissor em paralelo com esse diodo. A base do transistor é incitada por um comparador de tensão. Internamente a ele possui uma tensão de referência de 2,5 volts. Na entrada positiva do comparador temos o pino R, que é o pino de referência externo. Entre o pino de referência externo e o catodo temos um diodo para fazer a polarização do transistor. Observando então por esse diagrama em blocos aqui, se a tensão no pino R ultrapassar a tensão de referência interna, que está na direção no pino negativo, ocorrerá a polarização do transistor, consequentemente irá conduzir do coletor para o emissor, isto é, diminuindo a resistência entre o catodo e o anodo. Se a tensão ficar inferior à tensão de referência, o transistor fica cortado e a resistência aqui então é mais alta. Esse aqui seria então o símbolo desse componente, catodo, anodo e a entrada de referência. E aqui a pinagem, pino 1 é a referência, pino 2 é o anodo, pino 3 é o catodo. Aqui embaixo a gente pode conferir então o diagrama interno real do componente. Veja que ele é um circuito integrado, ele não é simplesmente um transistor, veja que existem vários componentes internos aqui. Quanto ao aspecto físico, podemos encontrar todos esses tipos aqui que ele possui. No entanto, o mais comum que mais a gente encontra no mercado são esses dois que eu coloquei as fotos aqui. Nesse que parece um BC ou um BF, né? E esse em SMD. Sempre vai estar como TL431 ou LM431, né? Sempre algo assim, ou somente 431 como aqui embaixo, Mas praticamente toda fonte que possui um fotoacoplador, a gente vai encontrar esse componente junto. Quanto ao funcionamento, esse seria o esquema elétrico básico de polarização desse componente. Ele precisa de uma corrente mínima de 100 mA. Tem que consultar o datasheet para verificar a corrente mínima e máxima e a tensão mínima e máxima, né? Mas eu sei que a corrente mínima é 100 mA. Essa corrente então estaria determinada por esse valor desse resistor Rx. Então aqui eu teria uma entrada de tensão e a tensão aqui no outro lado é a saída do outro lado do resistor Rx. Essa tensão de saída vai ser determinada pelo nosso TL431. Como é que ele determina isso? Baseado na tensão de referência que ele recebe aqui no pino 1. Então temos um divisor resistivo que vai gerar uma tensão de referência. E de acordo com a tensão de referência, que é o projetar, que é o calcular esse divisor, é a tensão de saída. Então a tensão de saída é igual a VO é igual a R1 mais R1 sobre R2 vezes VRF. VRF é a tensão de 2,5 interna que a gente tinha visto aqui. Mas para a gente entender melhor o funcionamento desse componente, o bom mesmo é a gente fazer algumas simulações. Então eu vou abrir o Proteus com esse circuito montado para a gente entender melhor como é que ele funciona. Bom, então temos aqui esta montagem no simulador. Estou utilizando o Proteus e montei esse pequeno circuito. Coloquei então aqui uma fonte de tensão fixa em 12 volts. Então eu tenho um voltímetro aqui monitorando essa tensão de entrada, que ela está fixa. Essa tensão passa pelo R3 e vai alimentar o nosso circuito com o TL431, onde temos um comparador de tensão que é responsável por gerar a tensão de referência para o pino 1. E aqui temos mais um voltímetro para verificar a tensão de saída. Vamos dar um play só para ver o que está acontecendo aqui agora nesse momento. Bom, dando um play aqui, como eu não ajustei, não calculei os componentes da malha do
comparador, a tensão aqui está muito baixa, ó, 0,88 volts, está resultando uma tensão de saída de 9,68, que não está polarizado corretamente. A polarização, no caso, para esse circuito seria R1 é igual a R2 vezes Vout dividido por 2,5 menos R2. No caso dessa fórmula, ele está deduzindo que eu já sei o valor de R2. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar o R2 aqui e vou escolher um valor de 3K, por exemplo. E agora eu quero que a minha saída Vout seja de 5 volts. Então agora, baseado nesses dois valores duas variáveis que eu tenho, que é o valor de R2 e o valor da saída Vout, eu posso calcular o valor do resistor R1. Vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Vamos entender então de uma maneira bem simples como calcular os resistores de acordo com a tensão que eu quero que saia naquele regulador. Aqui então nós temos a fórmula de acordo com o datasheet, que foi simplificada para esta equação aqui para a gente aplicar. Então eu quero um Vout, por exemplo, de 5 volts. O R1 é o que eu vou obter e calcular, e o R2 vou manter em 3K. Então essa seria a fórmula, R1 é igual a R2 vezes Vout, que é a tensão de saída que eu quero, no caso 5 volts, divididos por 2,5, que é a tensão de referência do regulador, menos o valor de R2. Então vamos substituir aqui na fórmula. R2 é igual a 3K vezes Vout, que é 5 volts, né? Divididos por 2,5 menos R2, que é 3K. Calculando isso aqui agora, deixa eu copiar a fórmula aqui, a gente já colocando os valores. 3.000 vezes 5 são 15.000. Divididos por 2,5 menos 3.000. Vamos seguir calculando passo a passo para a gente não se perder e entender o resultado. 15.000 divididos por 2,5, vamos ver quanto que é. Divididos por 2,5, 6.000. Então aqui vai dar 6.000 menos 3.000. Já consigo saber o resultado. Então o meu R1 vai ser 3.000 ou 3K ohms. 3K ohms. Agora vamos verificar no circuito, aplicar esses valores e ver o que acontece. Bom, de volta aqui ao Proteus. Então nós calculamos lá que para sair 5 volts aqui, eu tenho que ter um resistor de 3K no R2 e 3K no R1. Então vamos fazer a substituição do valor aqui. Vamos colocar 3K. Então, se tudo estiver certo, eu tenho que dar um play e eu tenho que obter os 5 volts na saída. Vamos ver o que acontece. Tá lá. Demos um play e temos 4,99 volts na saída, praticamente 5 volts, certo? E observe agora que a tensão de referência foi para os 2 volts e meio. A tensão de entrada do circuito lá em cima, ó, continua os 12 volts fixos, não houve alteração de tensão. Porém, depois do resistor, o regulador atuou e fez o ajuste da tensão para 5 volts. Agora digamos que eu queira, ao invés de 5 volts, que eu queira 10 volts na saída. Qual o valor de R1? Vou manter o R2 em 3K, mas vou recalcular o R1 para ver qual o valor que eu tenho que colocar aqui para dar 10 volts na saída. Vamos ver como é que faz isso, vamos ver como é que fica o resultado. Bom, de volta aqui para refazer os cálculos, então vamos utilizar a mesma planilha, né? Então agora a minha tensão não é mais 5 volts, é 10 volts. O R1 também não sei, e o R2 eu vou manter em 3K. Então, meu R2 3K, que é 3.000, vezes, né,
a tensão de saída, que agora é 10 volts. Então, torno isso para baixo aqui. 3.000 vezes 10 são 30.000. Opa, deixa eu puxar mais para baixo um pouquinho. Aqui são 30.000, que divididos por 2,5 vai dar, vamos ver, vou pegar a calculadora aqui. 30.000 divididos por 2,5 é igual a 12.000. Então, vamos por partes para a gente entender o cálculo passo a passo. Então, aqui vai dar, opa, 12.000, opa, 12.000 menos 3.000. 12.000 menos 3.000 é 9.000, né? Ou 9K. K o que? K ohms. 9K. Então a nossa resposta aqui, 9 kΩ. Agora vamos voltar então lá no Proteus, colocar o resistor e vamos ver o que acontece. Bom, de volta aqui no Proteus, então nós calculamos um resistor de 9K para o R1. Dessa forma tem que resultar em 10 volts na saída. Então vamos alterar aqui para 9K e vamos dar um play. Tá lá, 9,95 volts, então é muito próximo dos 10 volts, né, que a gente calculou. Observe novamente que a tensão de referência continua em 2,5 volts e a de entrada não mudou, fixa em 12 volts. Esses 2,5 é devido à compensação que o regulador aqui fez para que o divisor chegasse nessa tensão. Então é a atuação do regulador no circuito que vai fazer esse equilíbrio das tensões, dando o resultado que eu planejei, que eu calculei lá em cima, que a gente projetou. Agora vamos dar uma olhadinha num outro tipo de circuito, que a partir desse aqui a gente chega nesse outro, para a gente entender um pouco melhor desse componente que é muito útil nas fontes chaveadas e muito utilizado. Bom, voltamos ao Proteus novamente e agora temos essa variação daquele circuito que a gente viu. O que mudou? Agora, em vez de nós termos aqui dois resistores fazendo o divisor, eu acrescentei um potenciômetro. Então em série com o resistor, que seria o R1, eu tenho um potenciômetro. Então eu estaria variando esta resistência, a soma dos dois resistores, né? Teria uma resistência mínima no valor de 1K e máxima de 11K, que seria a soma do resistor de 1K e o potenciômetro que eu botei de 10K. Então aqui eu tenho uma variação de resistência de 1K até 11K. Já embaixo mantive o resistor de 3K. Acrescentei aqui um voltímetro em paralelo com esses dois resistores, para a gente ver o que acontece com a tensão em cima desse resistor. Então vamos dar um play, vamos ver o que acontece. Bom, com o potenciômetro aqui no meio do cursor, eu obtive 7,47 volts na saída. Vejam que a entrada continua nos 12 e em cima da malha desses dois componentes eu tenho praticamente 5 volts e embaixo os 2,5. Observem que a soma dessas duas tensões é igual à tensão de saída, 5 mais 2,5, 7,5, praticamente o que está acontecendo lá. Agora eu vou alterar o valor do potenciômetro. Se eu apertar aqui, ele vai alterando o seu valor ohmico e as tensões vão alterando. Quando eu coloco aqui o potenciômetro para o seu valor máximo, eu estou somando 11K, né? Olha o que acontece com a saída, ela sobe. Agora eu baixando o valor, deixando o valor mínimo, que seria, então, fiz como se fosse um jumper no potenciômetro, né? Fiquei só com o valor de 1K, a tensão caiu para 3,3.
Então, alterando a resistência desse resistor, eu consigo alterar, ajustar a tensão de saída. Seria como eu tivesse dando um ajuste de precisão, fazendo uma fonte variável aqui conforme o que eu quero. Então, ajustando essa tensão, essa resistência, eu estou variando a tensão de saída, o que já era esperado. Como a gente já tinha feito os cálculos de tensão lá para os cálculos dos dois resistores, né? Ao invés de eu calcular, eu simplesmente coloquei um potenciômetro e ajusto para o valor que eu quero na saída. Ressaltando novamente que a tensão de entrada continua fixa em 12 volts. Agora vamos ver uma pequena variação desse circuito, que a gente já começa já a entender um pouco mais aprofundado ainda a aplicação dele na fonte chaveada. Bom, chegamos agora nesse outro circuito aqui. Qual é a diferença do anterior? Eu acrescentei um LED entre o pino 3 e a saída do circuito, da tensão do circuito, né? E alterei o valor do R6 para 680 ohms, apenas para alterar a corrente, porque eu botei um componente a mais aqui, precisei alterar a corrente do circuito. Agora vamos ver o que acontece com esse LED que está ligado junto com o TL431. Vou dar um play. Pronto. Veja que quando eu estou no valor máximo do VR2, que é 10K, somando com R1 com R111 aqui, total dá 11K na malha, eu tenho uma tensão alta na saída e o LED está apagado. Agora eu vou baixar o valor do componente. Veja que o LED começa a acender, a tensão começa a cair e o LED começa a acender. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma tensão aqui em cima e o TL431 começa a diminuir sua resistência do pino 2 do pino 3 para o pino 2, isto é, a corrente em cima aqui começa a aumentar, por isso o LED começa a acender. E isso acontece quando eu faço essa alteração do valor do resistor. Então eu consigo aumentar ou diminuir o brilho do LED conectado a ele, conforme eu vario aqui, faço a variação do valor do potenciômetro. Notem que eu estou variando o valor do resistor e não estou variando o valor da fonte, da tensão que está entrando nesta malha. Estou variando somente o valor do resistor. Observem que a tensão embaixo, a tensão resultante aqui do comparador, do divisor, né, que está entrando no comparador, ela sempre é 2,5 volts, dependendo do ajuste que eu faço aqui. No entanto, a tensão em cima desta malha, ela altera porque eu estou alterando o valor desse resistor. E por que dá 2,5 aqui? Porque o regulador atua no circuito compensando essa tensão, de modo que obtenha-se os 2,5 aqui no meio. E, consequentemente, a tensão de saída vai variar. Certo? Este aqui é o princípio de controle, de uma malha de controle. Aplicando esse circuito aqui, uma fonte, por exemplo, a gente consegue construir um circuito de feedback. Vamos ver em detalhe como é que funciona um circuito de feedback. A partir deste esquema básico, você consegue fazer o projeto de um circuito de controle e feedback. Bom, esta então seria a malha de controle e feedback. Então aqui nós teríamos o secundário do transformador, o diodo D2 faz a retificação da tensão de saída e o filtro e o capacitor faz a filtragem. Essa tensão então sai aqui e ela é aplicada ao divisor de tensão R1 e R2. Então aqui no meio do divisor eu teria tensão de 2,5 volts. Se a tensão aqui subir, a tendência é que a tensão no divisor, a saída aqui no divisor também aumente, né? Desta forma,
o TL431 diminui sua resistência do pino 3 para o pino 2, fazendo com que o LED interno ao fotoacoplador aumente seu brilho. O LED está conectado para a terra através do TL431 até a fonte de alimentação através de R3. Então, se a fonte subir, o TL431 diminui sua resistência entre o pino 3 e 2, fazendo o LED brilhar. Se a fonte cair, o TL431 aumenta a resistência entre o pino 3 e o pino 2, fazendo o LED apagar. Desta forma, então, eu consigo monitorar a tensão de saída da fonte. E essa informação é enviada através do fotoacoplador para o primário da fonte. Dessa forma, o transistor aqui interno vai conduzir mais ou conduzir menos. Vamos dar uma olhada agora pelo Proteus, como é que responde esse circuito, como é que ele funciona em detalhes. Bom, chegamos então a este circuito. Vou explicar como é que ele está montado aqui. Bom, nós temos o nosso TL431, os nossos dois resistores da malha do divisor de tensão, o resistor que seria o RX, que nós tínhamos visto até agora, né? E eu substituí aquele LED que estava conectado ao pino 3 por um fotoacoplador. Então o LED agora está interno ao fotoacoplador, certo? E indo lá no R9. Eu coloquei um voltímetro em paralelo com esse LED para a gente ver o que acontece com a tensão em cima desse LED. Só que agora, em vez de eu variar o valor dos resistores da malha do divisor, eu vou variar a tensão aplicada à malha. Então eu fiz um pequeno arranjo aqui com o potenciômetro. Estou aplicando aqui uma tensão de 15 volts fixa no potenciômetro, e eu variando esse valor aqui, eu estou variando a tensão em cima que está entrando no circuito. Então coloquei um voltímetro aqui para a gente monitorar a tensão que está entrando. Isso seria o equivalente à tensão que está saindo da fonte de alimentação. Aqui Vout seria lá no diodo retificador do secundário. Então, se essa tensão alterasse o valor, iria acontecer o que a gente vai ver agora. Então eu estou simulando essa alteração de tensão com esse potenciômetro. Do outro lado do fotoacoplador nós temos o fototransistor. O emissor está ligado na terra e o coletor está ligado a um LED e uma fonte fixa de 5 volts. Mas notem que este lado é completamente independente desse lado. Então do lado direito nós teríamos o que seria o nosso secundário e do lado esquerdo teríamos o nosso primário. São completamente independentes. Vamos dar um play. Bom, veja que agora nós temos sobre a malha, entrando na malha, 6,27 volts, resultando numa tensão de 1,57 em cima do LED. Já no lado do primário, do outro lado, eu tenho entre coletor e emissor uma tensão de 2,6 volts e o LED está levemente aceso. Agora eu vou alterar a tensão da fonte. Começo a subir a tensão da fonte, 9 volts, e o LED começa a acender. A tensão sobre o diodo aqui também ela altera. Ela começa a aumentar, veja, estou polarizando mais o LED interno. Ele brilha mais, atuando mais sobre o fototransistor, que por sua vez joga para a terra o pino 5, aterrando o LED, fazendo ele acender. Então eu controlo o brilho do LED que está do outro lado do circuito. Isto é, eu estou controlando o brilho daquele LED lá de maneira isolada. E agora o mais interessante e importante de notar é que eu não estou variando o valor ohmico dos resistores, mas sim a tensão que estou aplicando sobre eles. 5 volts e 15 volts. Podemos notar isso nesse voltímetro aqui. E olha o que acontece com a tensão em cima do LED. Ela altera. Quanto maior a tensão da fonte, maior é a tensão em cima do LED, mais ele brilha, mais ele atua no lado do primário.
Este aqui é um circuito de controle e feedback. Então aqui seria a saída da fonte de alimentação, e caso ela aumentasse a sua tensão, aconteceria isso: o LED brilha mais, atuando mais sobre o transistor, que vai lá no CI-PWM alterando o duty cycle, alterando a largura de pulso para fazer a fonte baixar ou subir. E ela baixando ou subindo vai resultar numa ação aqui e compensar toda essa malha, todo esse laço, esse que a gente chama de feedback, né? O circuito fica amarrado. Então, esse é o funcionamento de uma malha de feedback a partir de um circuito com TL431 e um divisor resistivo. Daí aí podem acontecer o seguinte: pode existir dois arranjos basicamente de malha de feedback. Seria um positivo e um negativo. Vamos estudar os dois agora na sequência. Bom, referente à malha de controle e feedback, podem haver dois tipos de feedback. Pelo menos são os que são mais encontrados. Um deles seria o positivo. A parte do secundário não muda, ela é padrão, ela é igual às demais, ao outro tipo também. Agora, em relação ao primário, é o que muda. Observem que, neste caso, o coletor do transistor está recebendo a tensão de VCC. Essa tensão é a tensão de realimentação para o CI-PWM. Então ele recebe a tensão de realimentação e no emissor sai a tensão de feedback. Então, conforme a atuação aqui no secundário, vai acontecer no primário. Então, se a tensão do secundário subir, o LED vai brilhar mais, o transistor vai conduzir mais e a tensão de FB sobe. Por isso que é dito feedback positivo, porque ele acompanha o que acontece no secundário. Se a tensão cair, a tensão de feedback cai. Se a tensão do secundário subir, a tensão de feedback sobe. Podemos ver isso pelo gráfico, onde nesse lado nós teríamos o feedback e desse lado nós teríamos a tensão de saída. Se a tensão de saída subir, o feedback consequentemente também sobe. Se a tensão de saída cair, a tensão de feedback também cai. Então esse seria o feedback positivo. Não é muito utilizado hoje em dia, mas ainda encontramos algumas fontes com esse tipo de configuração. Como por exemplo esta fonte, que utiliza o LA6565, onde podemos ver isso. Aqui temos então o nosso secundário de realimentação, que justamente vai no VCC do CI e também vai no coletor do fotoacoplador. E o emissor vai até o pino 1, que é o inversor, que seria o feedback interno para esse componente. Então, se a tensão da fonte subir, a tensão do pino 3, que é o emissor do fotoacoplador, também sobe. Se a tensão da fonte cair, a tensão do emissor também cai. Observem que nessa fonte aqui ele utiliza um ajuste. Ele colocou aqui um resistor de 4K7 para terra, um 150K e um potenciômetro, aliás, um trimpote de 100K. Isso é para fazer um ajuste da tensão de saída. Por quê? Porque veja que essa fonte é uma tensão bem alta, 105 volts. Então, para ter uma tensão bastante correta e estável, foi feito um ajuste manual. Então esta aqui seria uma fonte com feedback positivo. Depois nós temos a fonte com feedback negativo, que funciona ao contrário da que nós vimos. Então a malha de controle aqui não muda. Já o que acontece do lado do primário modifica. Desta vez o emissor está para a terra e o coletor indo ao pino de feedback do integrado. Então, se a tensão aqui subir, a tensão de feedback cai. Se a tensão de saída cair, a tensão de feedback sobe. Podemos ver isso também pelo esse gráfico. Se a tensão subir, a tensão de feedback cai. Se a tensão cair, a tensão de feedback sobe.
Esse tipo de feedback é o que mais se encontra hoje em dia. A maioria dos integrados modernos, né, praticamente todos eles utilizam essa configuração de feedback. Como por exemplo, podemos ver nessa fonte aqui, que é o NCP1207, onde temos aqui então o nosso 431, o divisor resistivo. E nesse caso aqui ele utiliza como comparação mais de uma fonte. Ele pegou uma fonte de 125, uma fonte de 6 volts, e possui mais resistores para fazer o divisor de tensão aqui, né? Mas o funcionamento é o mesmo. Então, se a fonte subir, o LED brilha mais, o transistor então vai diminuir sua resistência entre o coletor e o emissor, deixar passar mais corrente, diminuindo então a tensão sobre o pino 2, que é o feedback do CI. Se a tensão baixar, essa tensão aqui ela sobe. Então, por isso que é dito negativo, é o inverso. Se aqui sobe, aqui cai. Se aqui cai, aqui sobe. Então, essa seria a fonte do tipo feedback negativo. Então, essas então seriam as configurações da nossa malha de controle e feedback. Bom, em relação à tensão de saída da fonte, ela pode ser ajustada alterando seu valor de R1 e R2. Da mesma forma que a gente viu quando estudamos o TL431. Então, baseado nesse circuito aqui, podemos aplicar a mesma fórmula e alterar a tensão de saída, mesmo tendo o fotoacoplador. Por quê? Porque o CI-PWM vai atuar sobre a fonte até que o TL431 estabilize, né, de acordo com a tensão de referência, que é de 2,5 volts aqui no meio. Então basta eu recalcular esses resistores, ou no caso posso trocar somente o de cima e alterar a tensão de uma fonte. Então digamos que eu tenho uma fonte de 9 volts, mas eu preciso que ela seja 12, né? Apenas um exemplo hipotético. Eu posso recalcular os resistores e fazer essa fonte ficar 12 volts. Lembrando que sempre devo alterar a tensão dos capacitores de secundário. Outra coisa é se essa fonte possui mais de um secundário, porque se eu aumentar uma das fontes, todas as fontes também irão aumentar a tensão, aumentar ou diminuir, né? Então cada caso é um caso a ser analisado. Mas a questão é que a lógica que nós aplicamos lá de cálculo também se aplica num circuito completo. Bom, essa era a nossa aula de hoje sobre malha de controle e feedback. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.